Bom, pessoal, eu queria dar boa noite a todos da audiência, aos nossos palestrantes convidados, ao Daniel Arenberg e Luiz Márcio Barbosa, que eu vou rapidamente apresentar daqui a pouquinho, depois eles vão poder falar um pouquinho mais sobre a trajetória profissional deles. O meu nome é Roberto Marques, eu falo aqui em nome da diretoria executiva da Fundação Vanzolini, nesse evento que é parte de um projeto nosso, da Fundação Vanzolini, chamado Líderes Inspiradores. Como o próprio nome diz, a ideia desse projeto é, através de webinars, fomentar uma discussão sobre temas relevantes que envolvem, de alguma maneira, atividades que a gente desenvolve aqui na Fundação Vanzolini, trazendo para essa discussão profissionais, seja de dentro da casa, seja profissionais convidados, para debater temas relevantes da nossa sociedade, do mundo em que vivemos. Hoje temos a satisfação muito grande de trazer o nosso convidado especial, de introduzir o nosso convidado especial da noite, que é o Daniel Arenberg. O Daniel Arenberg é o criador do Poupa Tempo, um dos criadores do Poupa Tempo no estado de São Paulo, foi vereador eleito em 2016 na cidade de São Paulo, também foi diretor-presidente do Detran, e é formado pela USP, pela Ciências Sociais, curso de Ciências Sociais da USP, e também Administração Pública pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. O Luiz Márcio Barbosa, da casa, participa da área GTE, Gestão de Tecnologias e Educação, onde ele é gerente executivo de projetos, tem uma formação em psicologia, formado pela PUC. A ideia nossa com esse projeto, além de fomentar discussões, como eu já falei, de vários temas de interesse para a sociedade, é trazer também para o debate profissionais que, de alguma forma, além de estarem presentes na nossa casa, nas nossas atividades, de alguma maneira circularam, passaram pela Universidade de São Paulo. Como vocês sabem, a Fundação Vanzolini, para aqueles que não sabem, a Fundação Vanzolini foi criada em 1967 pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Então, nós não fazemos parte da estrutura da USP, mas temos um vínculo indireto desta forma com a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo é uma fonte de inspiração, uma fonte de recursos, de cérebros, de discussões, de pesquisas que nos alimentam nas nossas atividades enquanto Vanzolini. E a ideia é, com essa série de debates, trazer essas reflexões, esses profissionais, esses líderes, para nos ajudar a pensar as questões da nossa sociedade. Hoje temos como tema a inovação no setor público, então os debatedores vão nos ajudar a pensar essa questão, no momento em que o Brasil vive uma crise causada pela pandemia, né? E a ideia é pensar como a inovação no setor público, especialmente o foco é nos municípios, na nossa conversa de hoje, como a inovação pode ser, ou se será, ou se já está sendo uma saída para isso que a gente está vivendo. Então, essa é a discussão de hoje. Só para vocês terem uma ideia, no último evento dessa série, a gente discutiu inovação no setor privado, né, com foco no setor privado. Hoje a discussão é a mesma, o mesmo tema, voltado, então, para o setor público. A gente vai trabalhar em cima de alguns temas, eu vou fazer o papel aqui de mediador, mas a ideia é que a gente possa, ao longo do evento e também ao final, responder a perguntas da audiência. Eu peço que a audiência, a quem eu saúdo e agradeço a presença, faça suas perguntas pelo chat, que está disponível desde agora. A gente vai procurar encaixar as perguntas ou ao longo da conversa, ou, certamente, ao final, teremos tempo para colocar as questões de vocês para os nossos debatedores. Então, mais uma vez, agradecendo muito a presença de vocês dois, Daniel e Luiz Márcio. Eu queria abrir a nossa conversa, pedindo para que vocês, resumidamente, comentem um pouquinho da sua trajetória profissional, em especial os vínculos que tem o tema do nosso evento, do nosso webinar de hoje. Boa noite, Daniel, começo com você. Boa noite, Roberto, boa noite. Pela sua presença. Boa noite, Roberto, boa noite, Luiz, boa noite a todos. É um grande prazer
estar aqui. Eu tenho um respeito e uma admiração tremenda pela Fundação Vanzolini e gosto muito de trabalhar com a Fundação Vanzolini em vários projetos que a gente já fez junto. Queria mandar um forte abraço aí à Bia, uma grande amiga, ao Luiz e todos. Bom, só muito rapidamente, eu trabalho há quase 30 anos na área pública, já trabalhei na prefeitura por 3 vezes, a última como secretário de Inovação e Tecnologia por quase 3 anos, então esse é um tema que me afeta muito e que é muito importante. Como você já disse, Roberto, também trabalhei no governo do Estado, tentando inovar no DETRAN, que não é simples, o DETRAN com 70 anos de funcionamento, eu fui o primeiro presidente não policial, então foi muito interessante trabalhar no DETRAN, inovando no DETRAN, e na área pública não é simples inovar, isso é uma coisa para a gente conversar um pouquinho hoje, e com poupa-tempo, né, lá atrás, inovando por quase 10 anos, também foi muito legal. E já trabalhei também na área federal, na Escola Nacional de Administração Pública. Esse tema é um tema, Roberto, que eu realmente fico muito feliz de estar sendo trazido por vocês. Inovar no setor público não é simples, é complexo, mas é muito gratificante, porque é algo que, quando nós conseguimos fazer bem, isso dá resultados tremendos para o cidadão e para o próprio governo. Então, para começar, acho que está colocado aí algumas questões importantes da nossa discussão de hoje. Muito bom. Luiz? Estamos sem te ouvir, Luiz. Boa noite. Queria agradecer também, Daniel, a tua presença aqui, ter atendido a esse convite, que para nós é muito especial. Acho que você é uma referência importante para a gente conversar, e por isso a escolha pela tua presença aqui, né? Então, meu nome é Luiz, eu trabalho já há alguns anos, quase 20 anos, na Fundação Vanzolini, numa área que é a área de gestão de tecnologias em educação, e esse projeto, esse trabalho, essa presença me permitiu acompanhar, desenvolver, participar de diversos projetos que buscavam soluções para problemas que advinham da gestão pública, e alguns com a perspectiva de fato, de alguma inovação no processo, na forma de trabalho, né? E é essa experiência que eu espero trazer aqui um pouco hoje para contribuir com o debate que é com o Daniel. Tá bom? Então, muito obrigado. Muito bom. Então, eu queria introduzir o primeiro ponto para a gente conversar aqui, que é uma pergunta de caráter mais geral, assim, que eu queria ouvir dos dois. Quais são os principais desafios para a gestão municipal nesses tempos que a gente está vivendo, em tempos de pandemia, né? Talvez um dos aspectos, talvez eu diria, na minha opinião, positivos que essa crise nos trouxe é chamar atenção para a importância do papel do Estado, especialmente em momentos como que a gente está vivendo, né? Uma discussão que é bastante forte já de um bom tempo aqui no Brasil, não só no Brasil, mas a importância do papel do Estado é clara nesse momento de crise, e juntar essa questão com quer dizer, o momento que os municípios estão vivendo, né? Quais são os principais desafios na atual conjuntura? Uma pergunta para começar o debate. Bom, posso começar, Roberto? Então, eu acho que os desafios são enormes, Roberto, assim, principalmente nos municípios, afinal, é nos municípios que nós moramos, tá certo? E as áreas de saúde, de transporte, de educação foram muito afetadas com essa pandemia. Mas eu gostaria de focar em questões referentes que perpassam essas áreas, mas no atendimento ao cidadão, a inclusão digital e ao governo eletrônico, que são os temas nos quais eu atuo mais e que perpassam praticamente todas as áreas da administração pública, tá certo? Não só saúde, transporte e educação. Eu acho que a pandemia mostrou também a importância do atendimento ao cidadão ser prestado não só de forma presencial, mas também digital, né, quando possível.
E eu acho que a gente já vinha nessa toada, a gente já vinha nessa linha de mais serviços eletrônicos no poder público. A gente tem visto o governo federal, o governo estadual, municipal, indo nessa direção, mas a gente ainda está longe de países como a Estônia, como Israel, como vários outros países em que tem praticamente quase todos os serviços em formato digital. E a gente vai ter que pensar nessa transição por um bom tempo, tendo serviços presenciais e digitais ao mesmo tempo. Eu defendo ainda que, durante muito tempo, os serviços presenciais são importantes, e eu vou dizer um pouquinho por quê, mas é muito importante que a gente caminhe para serviços digitais, né? E a gente vê que, com serviços digitais, quando bem utilizados, isso pode melhorar a vida das pessoas. Ainda mais quando elas não podem se deslocar, não podem se aglomerar, é muito bom que elas possam acessar os serviços dessa maneira online, né? Isso, inclusive, também ajuda em combate à corrupção, que é um tema também latente da nossa sociedade. Quanto mais serviços eletrônicos, quanto mais desburocratizado for o Estado, menos corrupção, não tenho dúvida disso. Agora, não se pode também pensar em digitalizar os serviços de qualquer jeito. É preciso também redesenhar e rever processos, porque senão eu também falo que a gente pode criar uma e-burocracia. Se a gente digitaliza de qualquer jeito, muitas vezes a gente não está resolvendo o problema, a gente está jogando ele só para outra esfera. E a gente precisa ter em mente que também algo em torno de 25% da população brasileira não tem acesso à internet. Eu acho que esse é um segundo ponto fundamental da discussão, além do atendimento ao cidadão, que é o da inclusão digital, né? A pandemia escancarou, a gente já sabia a tremenda desigualdade social brasileira, mas também uma desigualdade digital. Hoje, só pode trabalhar e estudar de casa quem tem acesso à internet, quem tem computador, quem tem link, quem tem habilidade para mexer no computador. E isso é outro ponto, não basta você ter só o acesso à inclusão digital, mas também aprender a usar os serviços eletrônicos. A gente vê que muita gente tem enormes dificuldades nesse sentido, que é outro ponto importante, né? E essa inclusão digital, se a gente não tiver inclusão digital virou inclusão social. Tão importante hoje quanto saneamento básico, educação de qualidade, saúde para todos, é a inclusão digital. E a inclusão digital é um tremendo desafio, né? Aí, daí a importância do Wi-Fi público, dos telecentros, né, que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E a digitalização, para finalizar, dos processos, a gente percebeu que também a digitalização dos processos internos é fundamental, né? Se a gente ainda leva um tempo para digitalizar os processos, serviços para o cidadão, a gente tem que também pensar o para dentro, né? É uma grande oportunidade para a gente agilizar a tramitação e diminuir prazos. Só para dar um exemplo para finalizar, a Prefeitura de São Paulo, nesses quase 5 meses de pandemia, só está funcionando porque a gente tem um sistema eletrônico de informações que digitalizou todos os novos processos. Hoje, 99% de todos os novos processos da Prefeitura entram de forma digital. O prefeito Bruno Covas só conseguiu, por exemplo, administrar a Prefeitura do Hospital, porque hoje é tudo digital. Então, esse processo a gente precisa fazer, é fundamental, mas tem que estar casado com inclusão digital, com aculturamento dos serviços eletrônicos e com uma melhoria do atendimento ao cidadão. Eu me alonguei um pouco, mas acho que são pontos importantes para a gente discutir. Não, Daniel, está perfeito. Acho que para a abertura dos trabalhos, você colocou questões fundamentais. Eu queria passar a palavra para o Luiz Márcio. Luiz, a gente não está te ouvindo de novo. Exato. Tá certo. Começa novamente. Você vê que a inclusão digital é uma coisa importante, né? Culturamento de como usar isso, né? O culturamento de como usar. Eu acho que o Daniel toca nas questões importantes que devem permear todo esse debate, né? Eu fico só... tenho podido acompanhar de perto, por exemplo, nós temos podido acompanhar de perto todo o esforço que alguns setores educacionais, setores públicos, estão fazendo
com essa questão das aulas remotas, com trabalho remoto mediado por tecnologia, não é, no contexto dessa pandemia, dessa crise que a gente está vivendo. E fica evidente nesses processos como que não é só a disponibilidade da tecnologia que garante a efetividade do que se pretende, não é? Não tem como, além da questão da disponibilidade, é preciso entender quais são as mudanças nos processos educacionais, por exemplo, que vão permitir que esse uso efetivo da tecnologia se dê na finalidade que se tem no momento que tá posto ali, né, na necessidade que está posta nesse momento. Ou seja, é evidente que não tem processo educacional se não tem um encontro efetivo entre a comunidade de educadores e os alunos que participam desse processo, né? Ele não se completa, ele é parcial. E como usar essa tecnologia a favor desse encontro, né? É uma questão, né? É a questão. Quais são os mecanismos, os dispositivos, os procedimentos, a forma de... É uma questão que tem sido enfrentada das mais diversas formas e das mais diversas maneiras, com resultados mais ou menos favoráveis, de acordo com a possibilidade de criação de situações efetivas de encontro e de comunicação dentro desse contexto. Então, eu acho que isso que o Daniel coloca para começar a conversa, de que a tecnologia é um meio, ela supõe uma mudança de cultura, ela supõe uma mudança de processos e de formas de encontro e de trabalho, eu acho que é um ponto fundamental para a gente desdobrar, e acho que a experiência dele vai ser muito rica para a gente poder ouvir mais sobre isso. Vamos lá. Roberto, só para complementar o que o Luiz falou, eu fico muito preocupado de ver nesses 5 meses, por exemplo, muitos alunos à distância no ensino público e com uma dificuldade tremenda, seja pela falta de recursos de infraestrutura, seja por essa dificuldade de saber como utilizar até as tecnologias existentes. Eu sempre comparo muito com 30 anos atrás, a gente começando a usar caixas eletrônicos dos bancos e depois esses aplicativos. Isso leva um tempo, isso é algo que não assim, não é simples. A gente precisa ajudar, e isso a gente sabe que uma grande parte da população brasileira, além de não ter a inclusão digital, ela tem um grau de alfabetização muito pequeno, né? E é um volume grande. Então, como fazer para essas pessoas não terem medo dessa nova tecnologia, saberem como usar essa ferramenta? Para os jovens, em geral, é mais simples, mas é algo que a gente precisa pensar muito bem. Não adianta só ter a inclusão digital, que já vai ser um tremendo desafio, mas esse aculturamento, eu acho que é fundamental que a gente pense em estratégias, para ver como é que a gente faz para não deixar ninguém para trás, porque isso é muito importante. Eu cito, por exemplo, sempre a minha mãe, que tem 81 anos, ela morre de medo de usar qualquer serviço eletrônico. Não, vão me roubar, vão fazer isso, eu não sei como fazer, né? E a gente vê muita gente nesse sentido, que a gente precisa pensar em estratégias para realmente envolver essas pessoas e trazê-las juntos nesse novo modelo, nessa nova situação, que vai ser uma constante nos próximos anos. Como fazer isso é um desafio tremendo. Então, eu queria pegar um gancho um pouco nessa primeira rodada que vocês nos passaram as principais preocupações e os desafios, né, para olhar um pouco para a experiência de vocês, especialmente do Daniel, quer dizer, como organizar, vamos dizer assim, o processo de localizar qual é a prioridade no momento que, quer dizer, a gente, historicamente, há uma carência muito grande de serviços públicos de qualidade no Brasil. Então, há muitas oportunidades, certamente, para que a inovação ofereça resultados e melhoria do atendimento, mas como localizar, vamos dizer assim, como identificar uma prioridade, como montar uma estrutura, uma equipe que dê conta dessas várias dimensões desse problema, né? Existe um problema, vamos dizer, da questão da tecnologia, existe um problema da questão da educação digital, da inclusão digital, são várias as dimensões, uma dimensão legal, muitas vezes, que está envolvida no processo de inovação, quer dizer, quem vai conduzir isso, quem vai levar em conta essa diversidade de dimensões. Eu sei que estou colocando uma pergunta, vamos dizer, também complicada, mas do ponto de vista de começar a lidar com esse processo, a experiência que vocês têm, quais são os principais pontos que devem ser levados em conta para efetivamente colocar em implantação, né, colocar em desenvolvimento e chegar até o
até a implantação bem-sucedida de uma inovação? Bom, eu acho que tem alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, foco no cidadão. A gente tem uma mania na área pública, eu já trabalho há muito tempo, de muitas vezes olhar para o nosso umbigo e não olhar para o que as pessoas precisam. E foco no cidadão é um olhar, realmente você tem que estar atento para o que ele precisa em termos de serviço. Nem sempre o serviço que ele precisa, necessariamente, é a tecnologia que vai ajudar. Muitas vezes você consegue resolver parte dos problemas simplesmente olhando para o que ele precisa naquele momento. Então, foco no cidadão é fundamental. O Luiz falou uma outra coisa importante, que a tecnologia é meio para a gente conseguir viver melhor, ter serviços públicos com mais qualidade. Então, não adianta a gente achar que tudo é tecnologia, com tecnologia se resolve todos os problemas. Não é assim, e eu tenho certeza que não resolvem todos os problemas. Eles podem até complicar mais alguns problemas, né? E um terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, é não apenas contar com a participação das pessoas, mas também co-criar soluções em conjunto com quem se utiliza desse serviço. Eu vou dar exemplos que a gente, na prefeitura, fez muito. Por exemplo, a gente tinha um portal do nosso 156, que recebe mais de 20 mil ligações por dia, e tem um portal na internet, que era um portal elaborado de uma certa forma, que não atendia as necessidades do cidadão. A gente fez laboratórios com o próprio cidadão, chamamos quem mais usa um 156 para ele nos ajudar a repensar esse portal, tá certo? A gente recocriou aí o nosso portal do 156 em cima disso. Outro ponto importante, por exemplo, o MobLab, que é o laboratório de mobilidade da prefeitura, na hora em que a gente abre dados e envolve a universidade, envolve startups para pensar junto com a gente boas soluções. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não adianta também, muitas vezes, a gente fazer as coisas só olhando o nosso umbigo. A gente precisa se abrir para ouvir quem se utiliza dos serviços, quem precisa desse serviço para dizer, olha, isso está funcionando bem ou não está funcionando bem, e muitas vezes as saídas, o próprio cidadão nos ajuda a enxergar melhor do que se a gente olhar só para dentro da máquina pública. Nesse sentido, né, Daniel, eu diria que os municípios hoje, das mais diferentes formas e considerando os diversos tamanhos e questões que tem pela frente, né, conjunturas e territórios onde estão inseridos, tem um desafio enorme pela frente, que é de entender a natureza dos problemas que eles têm que enfrentar no contexto socioeconômico que a gente está vivendo, não é? No contexto, na conjuntura que a gente está vivendo nesse momento da saída da pandemia, não é? Com os múltiplos efeitos que ela tem, seja no acirramento das desigualdades, seja nas condições de... E a gente vê uma certa discussão que repactua o lugar do município de um jeito importante nas decisões sobre a compreensão desses problemas e sobre a forma de atuar sobre eles, não é? Vide as discussões, por exemplo, sobre quem pode ou não permitir o retorno às aulas presenciais, quem vai definir ou não quais são as decisões locais. Então, há um movimento onde, de um lado, há uma concentração de recursos que não está na mão do município, mas há, do outro lado, um conjunto de decisões e de encaminhamentos e de acolhimento às questões reais e concretas dos problemas do cidadão, que é um cenário novo num momento de transição das próprias prefeituras, né? A gente tem uma eleição aí pela frente, então, nesse sentido, eu acho que a compreensão desses problemas e da utilização da tecnologia, de processos de inovação como meios de lidar com eles, talvez, no contexto político que a gente vive, uma questão fundamental, né, da gente pensar e entender. Daniel, você quer completar alguma coisa? Não, eu quero falar uma coisa que eu acho muito importante. Por exemplo, dando um exemplo, na prefeitura, a gente montou o Descomplica, que é o poupa-tempo municipal, nas praças de atendimento das prefeituras regionais. Mas o que o Descomplica foi muito interessante, tem sido interessante? A gente montou um que a gente chamou do Descomplica Digital, que é o cidadão sentar ao lado do funcionário público. Isso já é uma inovação também, porque, em geral, você tinha um guichê ou você tinha vidro entre eles, o poupa-tempo rompeu com isso. Mas no Descomplica a gente foi adiante. É lado a lado, é ele sentando ao lado, com um laptop na frente, e o funcionário mostrando para o cidadão
que o serviço que ele está executando, olha, tem vaga, não tem vaga para você no mercado, isso que eu estou fazendo, veja aqui, né? Ou seja, com isso você dá uma transparência tremenda. E segundo, mostrando para o cidadão, muitas vezes, serviços que são eletrônicos e que o cidadão poderia ter feito da casa dele, do trabalho dele, que ele não sabe. Como utilizar isso, que é o Descomplica Digital, que é para mostrar uma próxima vez, o senhor nem precisa vir aqui, o senhor pode fazer à distância. Lógico que isso não é da noite para o dia, e não é, talvez, da próxima vez o cidadão volte e peça mais informação, mas é esse processo de aculturamento com o Estado ajudando o cidadão a entender como esse negócio funciona. São os facilitadores, são aquelas pessoas que podem trabalhar junto para que esse cidadão, de fato, então é assim que funciona, assim que eu posso fazer. Então, esse é um trabalho que a gente começou a fazer no Descomplica, mas que tem espaço para ser feito em vários órgãos públicos, né? Eu acho isso muito importante, porque você usa esses recursos justamente para ajudar o cidadão a ser aculturado no serviço eletrônico. Muito bom. Tem uma pergunta da audiência para o Daniel. Daniel, não exatamente dentro da nossa conversa, mas o Isaac Neco pergunta se você vai participar amanhã de uma live com Marcelo Taz, se isso é verdade ou fake news. É verdade, amanhã às 19 horas no Facebook, já faço aí o meu merchan, quem quiser participar é o Marcelo Taz. É isso. É uma dica já para o evento de amanhã. Bom, eu ia perguntar sobre um próximo tema, sobre experiências bem-sucedidas, mas elas estão sendo já apresentadas, né, por você, especialmente pelo Daniel, nas respostas que ele tem feito, né? Então, eu acho, já que me permite, por exemplo, como vereador agora, a gente apresentou, por exemplo, 2 projetos de lei, mais do que o projeto em si, como é que foi feito, né? Por exemplo, um deles chama PL de Negócio de Impacto Social, que é justamente para os empreendedores dos setores mais vulneráveis, das franjas da cidade, mas o que eu mais gostei foi que a gente fez webinars, a gente abriu uma consulta pública para as pessoas participarem da elaboração do projeto de lei. Então, veja, isso é muito interessante. Por quê? Lógico, eu tenho uma equipe, me ajuda a montar, mas é muito interessante ouvir as pessoas que participam desse meio ambiente. Elas, muitas vezes, sabem onde o calo aperta, onde tem a dor. Então, você ter vários eventos, e a gente hoje tem muitas possibilidades de fazer isso, audiências públicas, consulta pública, envolver mais a participação cidadã é fundamental. O projeto sai muito melhor do que sair da cabeça de meia dúzia de pessoas, tá certo? Então, isso é outra coisa importante. E a outra que eu queria falar, que eu acho que também é um exemplo interessante, que a gente fez na prefeitura e virou lei agora, é o programa municipal, por exemplo, de linguagem simples. Por que isso é interessante? As pessoas dizem, mas isso é muito simples. É simples mesmo. E não é tecnológico. Não é tecnológico. O que é o programa municipal de linguagem simples, que virou lei agora, né? E a gente já estava fazendo na prefeitura? É fazer com que a área pública fale uma linguagem clara, transparente, que as pessoas entendam. Isso, muitas vezes, salva vidas. A gente vê na pandemia agora, as pessoas não sabem o que é EPI. E a gente está na área pública, está de barato, não sabe quem são os equipamentos de proteção individual. O que é lockdown? Né? O que é o indivíduo arbóreo? O que é tanta coisa que a gente muitas vezes vai falando, ou por siglas, ou termos ingleses, ou a gente complica o que podia ser tão simples, e aí as pessoas dizem, isso você está falando, eu não entendo. O que você falou antes, eu não entendi nada. Então, a ideia desse Programa Municipal de Linguagem Simples, acho que é uma tremenda inovação na área pública e que não precisa de tecnologia, precisa de bom senso, tá certo? Precisa das pessoas olharem e dizerem, opa, fica mais fácil falar RG do que carteira de identidade, e assim por diante, tá certo? Então, eu gosto muito disso, quando a gente simplifica as coisas, clareia, né, dá transparência, porque aí o cidadão entende o que a gente está falando. Luiz, você quer completar? Não, acho que o Daniel está apontando para uma coisa que é uma mudança da relação do cidadão com o Estado, né? Com o governo local. E que, digamos assim, a tecnologia e os processos podem ser um meio pela qual essa mudança se efetive, né? A condição para que ela se efetive. Tem a ver com o que ele fala da cultura, né, Daniel? E eu acho que é fundamental.
Legal. Bom, eu vou então abordar um outro aspecto das iniciativas públicas, especialmente ligadas à inovação, que é a questão, vamos dizer assim, do financiamento, né? A gente sabe que os municípios, em grande maioria, na sua grande maioria no Brasil, têm problemas sérios de financiamento das suas ações, dificuldade para pagar folha de pagamentos, etc. E quando a gente fala em inovação, quer queira, quer não, de alguma forma é necessário financiar, né? Vamos dizer, existe um custo para a implantação. Então, a minha pergunta é essa, quer dizer, os municípios têm efetivamente condição, hoje em dia, né, nesse momento, de bancar, de tomar essas iniciativas sozinhos, é necessário outras maneiras de conseguir o financiamento? Por exemplo, quando a gente fala em educação, a questão da tecnologia, novamente o Isaac Neto Neco, da audiência, levanta a questão de que muitos professores não têm o laptop, não têm os recursos tecnológicos próprios para poder dar aula, né? Então, a princípio, estaria inviabilizado uma aula à distância, se for depender daquilo que o próprio professor tem. Então, e qualquer que seja a inovação, esta questão do financiamento, ela precisa ser considerada. Daniel, como é que você vê isso? Que inovações nessa área de financiamento você já identificou, você já viveu, você já experienciou? Como tratar essa questão? Olha, eu acho que a gente vai precisar de muita criatividade e inovação para superar esse cenário de escassez de recursos que deve se seguir a pandemia, né? Acho que vai ser uma oportunidade grande para a gente olhar também para dentro da administração e ver o que é possível fazer com os recursos já disponíveis, tá certo? Então, por exemplo, na prefeitura, né, quando eu fiquei aí nos 3 anos até o final do ano passado, uma das coisas que a gente viu, a gente tinha lá várias centrais telefônicas ao cidadão. Central telefônica da SP-Trans, central telefônica de toda a parte de limpeza urbana, central telefônica da segurança pública. A gente fez uma incorporação de umas 11 centrais telefônicas no 156, e com isso liberou recursos, por exemplo, da CT, que estavam lá, da SP-Trans e de outras áreas, para fazer outras coisas. Por quê? Porque isso já estava sendo feito pelo 156 e poderia ser otimizado os recursos. Então, essa é uma alternativa. Uma outra que a gente fez, por exemplo, eu gosto sempre de citar exemplos, por exemplo, o Wi-Fi público na cidade de São Paulo, quando a gente chegou na prefeitura, tinha 120 praças e parques com Wi-Fi público. E a gente sabia que era um avanço, mas precisava muito mais. O que a gente fez? Pensou num modelo de como que a gente podia avançar nesse sentido, e essas 120 praças e parques, só para vocês terem uma ideia, custavam por ano algo em torno de 12 a 13 milhões de reais. Custo alto, né? Então, a gente bolou, discutiu, fez audiência pública, fez uma consulta e soltou um modelo de credenciamento em que as empresas interessadas em poder implantar isso, elas implantariam e manteriam a quantidade de Wi-Fi públicos necessários. Isso chamou a atenção de muitas empresas, hoje já tem aí 3, 4 empresas fazendo isso, competição entre elas, o Estado, ou melhor, a Prefeitura, reduziu o custo, hoje a gente banca só os postos, então é 1 milhão por ano, então diminuiu aí mais de 10 milhões por ano de custo, e conseguiu ampliar, hoje a gente tem 300 pontos de Wi-Fi crescendo na cidade, ainda não é suficiente, mas de 120 para 300, vamos triplicar até o final do ano, ou seja, é um novo modelo de implantação. E lembrando que a ideia é que essas empresas não possam ter acesso às informações do cidadão. Elas, o máximo que fazem é lá pegar o nome, né, o telefone, mas elas não podem usar isso também para ter acesso a uma série de informações, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a lei que existe hoje. Então, veja, a gente conseguiu inovar, reduziu custos e ampliou o alcance do Wi-Fi público na cidade de São Paulo, com criatividade e vontade de dizer, olha, vamos tentar outras formas de fazer isso. Então, é um pouco nessa linha que eu acho que a gente vai ter que pensar muito na área pública, como fazer, porque realmente não vai ser fácil os próximos anos, com a restrição de recursos, com tudo isso que a pandemia trouxe, infelizmente, para a gente. Então, Luiz?
Perfeito. Acho que não tenho nenhum... acho que tem também como pano de fundo, né, Daniel, assim, algumas oportunidades que a própria conjuntura política vai trazendo e que são também, por exemplo, marcos importantes do lugar do município nas condições de financiamento dos seus projetos, das suas propostas, né? Por exemplo, a aprovação na Câmara do novo Fundeb, o financiamento para os municípios, os fundos que permitem o atendimento ao cidadão e que permitem políticas de redução da desigualdade são pontos de partida fundamentais para ancorar políticas públicas que podem encontrar, com auxílio dos processos de inovação, como você diz, respostas que visem a um processo de maior igualdade, né, de combate dessa desigualdade toda e de participação do cidadão na vida pública, né, e de acolhimento do bem-estar do cidadão no contexto da sua vida e da sua experiência. Então, eu acho que a gente teve a oportunidade, por exemplo, de participar junto com o Tribunal de Contas do Estado, da implantação de um sistema de controle das contas públicas dos municípios. A gente montou uma proposta de capacitação e de formação. E foi muito impressionante ver os processos de decisão e de mobilização dos usos dos recursos públicos nos planejamentos plurianuais, nos planejamentos, nas peças de instrumento de planejamento e de acompanhamento orçamentário dos municípios. E de como a tecnologia que estava sendo disponível era um mecanismo importante de controle, mas fundamentalmente um mecanismo importante de planejamento e de escolha de prioridade, né? E de eleição de prioridades. E eu acho que você está dizendo, de alguma maneira, isso também eu fico pensando, né? Quer dizer, se essas prioridades devem incluir a possibilidade de processos de inovação como processos de encontrar as brechas que permitem responder aos problemas concretos que são priorizados e planejados aí nesse contexto. Eu queria só, eu concordo inteiramente com o Luiz, e só reforçar uma coisa que eu comecei a falar, mas acabei não desenvolvendo. Eu, cada vez mais, acho a importância de parcerias, tá certo? Seja via parcerias público-privadas, seja parcerias com as startups, né? Porque o Estado, sozinho, muitas vezes, não consegue ir adiante com uma série de coisas. E a gente viu, por exemplo, eu citei o MobLab, que é o Laboratório de Mobilidade da Prefeitura, em que a gente percebeu que o governo municipal tem muitos dados, por exemplo, não só da área de mobilidade, de várias áreas, e nem sempre a gente consegue transformar esses dados em informações. E aí, a parceria com startups, com universidades, é fundamental para a gente conseguir fazer com que, muitas vezes, a um custo baixíssimo, muitas vezes muito mais barato do que se a gente fizesse uma licitação, ou mesmo contratasse a empresa de tecnologia, né, do município para fazer, muitas vezes a gente consegue achar soluções tremendas, né, que são ótimas para todo mundo com essas parcerias. Então, isso que a gente precisa explorar mais, né? Como é que a gente faz para abrir mais dados da área pública, dar mais transparência para isso, e, em cima disso, a gente conseguir ter informações e conseguir ter soluções que são adequadas para o que a sociedade precisa, para que o governo precisa, e que até para que a própria iniciativa privada possa lucrar com isso. Então, eu defendo muito essa abertura de dados, essa transparência, eu acho ela fundamental. Você sabe, Daniel, que a gente teve uma oportunidade, é muito impressionante o que você está dizendo, a gente teve a oportunidade de participar de um projeto no estado da região norte do país, no Rio Grande do Norte, cuja objetivo era construir um pacto mesmo, um pacto de articulação entre os municípios, tendo em vista as ações educacionais. E a gente percorreu todo o estado do Rio Grande do Norte, nas suas diversas regiões, conversando com os diversos municípios, e a simples abertura dos dados sobre os processos educacionais permitiram vislumbrar uma série de soluções, do ponto de vista do compartilhamento de políticas de formação, das soluções de transporte dos alunos, dos alunos poderem circular entre as diferentes redes, do financiamento de equipamentos e infraestrutura tecnológica. Então, também dentro do próprio, muitas vezes, não é, dentro do próprio governo, a articulação entre os diferentes entes federativos ou entre os diferentes setores do governo é também, como você está apontando, né, é uma condição para que esses processos de otimização de recursos e de transparência permitam encontrar soluções que sejam inovadoras, né? Eu acho que você tem toda a razão, é de fato uma experiência fascinante quando a gente consegue colocar a conversa e permitir a integração e a transparência das informações em busca das soluções de problemas concretos. Né?
Eu queria colocar para o Daniel, você, Daniel, falou um pouco sobre a experiência lá do Wi-Fi público, né, das praças, e a Liliane, na nossa audiência, ela te faz uma pergunta que é a seguinte, como viabilizar esse tipo, né, como operacionalizar um Wi-Fi público diante de problemas como segurança pública, né? Então, ela percebe isso no município, acho que todos nós percebemos a questão da segurança, né, que eu estou entendendo que ela fala, bom, o Wi-Fi público pode se chocar com a falta de segurança das pessoas em utilizar isso, né? E aí a questão da coordenação entre várias áreas de municípios, de estado, me parece algo importante, mas queria ouvir você falando um pouco sobre isso. Olha, eu imagino que a pergunta seja muito também em vários sentidos. Primeiro, assim, a abertura de dados tem que ser feita com todo cuidado, lembrando isso. A ideia não é abrir dados de cada cidadão em particular, a gente tem que ter né, um cuidado para não abrir qualquer tipo de dado, muito mais dados anonimizados, para que com isso a gente possa ter informações. Eu lembro que eu fui, por exemplo, para Barcelona, e eles têm lá informações, todas as pessoas que chegam no porto e como é que elas circulam pela cidade, e isso a gente consegue, inclusive, organizar demanda de mobilidade, assim por diante. Então, só lembrando disso. Outro ponto importante, que eu acho que tem que sempre pensar, no caso do Wi-Fi público, quanto mais a gente tiver gente na rua usando, né, o espaço público, melhor até para dar mais segurança para a cidade. Eu acredito muito nisso, né, que muitas vezes, lógico, você precisa de iluminação pública, precisa ter espaços adequados, mas na medida em que eu gosto muito dessa coisa do espaço público e da gente prover o espaço público de condições para as pessoas habitarem mais o espaço público, as praças, as ruas, os centros culturais, centros esportivos, pontos turísticos que a gente não tinha. Por exemplo, a gente colocou agora no Wi-Fi da Prefeitura em Ibirapuera, agora tem Wi-Fi, tá certo? E, lógico, sempre tem que tomar um pouco de cuidado, porque sempre tem gente que quer usar, né, essa abertura também, né, e esse Wi-Fi para fazer coisas erradas que não pode. Né, aí tem que ter segurança nesse sentido, né, tem que ter um certo controle nesse sentido, que eu acho que dá para a gente ter, e a gente mostrou isso com essa a abertura de dados e, ao mesmo tempo, com essa expansão do Wi-Fi na cidade. E lembrando, né, uma coisa que eu falei en passant, a gente estava falando, por exemplo, dos telecentros, né? Quando eu cheguei na prefeitura, o pessoal falou, esquece telecentro, hoje todo mundo vê as informações no seu celular. Ledo engano, uma boa parcela da nossa população ainda precisa dessas lan house públicas. Por quê? Porque na periferia, nem sempre os pacotes de dados celulares são baratos, as pessoas não têm celular de última geração. Se a gente consegue ter espaços como esses, em que as pessoas podem fazer os seus currículos, conversar nas mídias sociais, conversar com parentes distantes, é fundamental. Então, assim, eu sempre falo, não adianta a gente só dizer, tem que ter a última tecnologia. A última tecnologia é para algumas pessoas. Precisa ter os outros modelos também, para a gente ir trazendo aos poucos todo mundo junto, tá certo? Então, por isso que eu falei, eu acho que a gente ainda vai conviver muito tempo um presencial com um digital, e a gente precisa ter serviços para todas essas pessoas, para não deixar ninguém para trás. Ok, eu vou... O meu colega Mauro, do nosso departamento, levanta uma questão que se eu entendi bem, a necessidade, a atenção que é necessária para que o Estado promova soluções integradas, completas, né? Por exemplo, ele está dando o exemplo de um hospital novo que foi recém-inaugurado, mas que, vamos dizer assim, não deu devido cuidado às filas para o atendimento, né? Então, as filas começam de madrugada num hospital que, vamos dizer, do ponto de vista de construção e recursos tecnológicos, é novo. Esse é um ponto. Eu me lembrei de uma experiência, não própria, mas de um amigo meu, que costuma frequentar a farmácia de alto custo, não sei se vocês conhecem, né, a toda a audiência, são farmácias do Estado, normalmente, que oferecem de maneira gratuita remédios de alto custo para uma série de diferentes doenças, né? E esse colega cita que, historicamente, durante muitos anos, ele frequenta essa farmácia e há filas imensas, né? Horas que são necessárias de permanência desses usuários nesses centros.
e que agora, com a pandemia, dada a necessidade de evitar aglomerações, muito rapidamente o Estado implementou, através de um aplicativo, a possibilidade dos usuários marcarem o horário para ir buscar o remédio, né? As filas diminuíram enormemente, né? O processo todo ficou super agilizado, ou seja, uma tecnologia e uma solução que já estava disponível, né? Que por provocação, vamos dizer assim, da pandemia foi implementada, mas podia ter sido muito bem implementada anos antes da pandemia, com benefícios imensos para todo o complexo de atendimento que essas farmácias implicam, né? Eu acho, Mauro, aliás, Mauro é uma pessoa maravilhosa, trabalhou conosco lá no Detran, nos ajudando muito em muita coisa. Primeiro, uma das coisas que eu sempre via no Poupa Tempo, no Descomplica, uma das coisas fundamentais é que você precisa pensar em todos os lados da coisa. Não adianta você só pensar o espaço é o mais adequado, ou você só capacitar os funcionários, ou só pensar nos equipamentos. O Poupa Tempo tem isso e o Descomplica, e mesmo no novo Detran, a gente fez muito isso, que a gente chama do padrão Poupa Tempo. Você tem um checklist de pensar em muitas coisas, agendamento, serviços eletrônicos, democratização do acesso das informações, comunicação visual adequada, uniforme para todo mundo, enfim, tem N itens que você tem que fazer um checklist, porque se você deixa alguma coisa para trás, acontece isso que o Mauro falou, um espaço lindo, maravilhoso, ok, e uma fila gigantesca, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E a gente vê que, muitas vezes, a gente percebe, no Detran eu percebi isso, que muitas vezes, por exemplo, todo mundo tinha que fazer, sei lá, vistoria do veículo. Aí os delegados que me antecederam diziam assim, não, chega todo mundo 8 da manhã e fica lá até fazer vistoria de todo mundo, né? Eram 100 carros, 200 carros. Então, o primeiro, a pessoa chega às 8, o último vai sair ao meio-dia. Aí a gente deu uma ideia de fazer assim, se a gente escalonar, né? Chega tantos carros, 30 carros das 8 às 9, 30 carros das 9 às 10, aí ficaram olhando para a gente, pô, mas isso é possível? Isso é possível, dá para fazer, né? E aí começou a escalonar, ou seja, é bom para todo mundo, tá certo? E muitas vezes essas soluções parecem soluções simples, as pessoas demoram para pensar, e quando a gente ouve quem usa o serviço público, eles dão ótimas ideias, né? Então, veja, nem sempre você precisa só da tecnologia, você precisa de bom senso, você precisa muitas vezes de olhar quem se utiliza do serviço para ver o que ela precisa, né? Isso que o Mauro falou, por exemplo, de agendamento, é algo que a gente começou também na prefeitura a implantar e que é fundamental, né? Você organiza a demanda se você agenda, e você... É um absurdo, com a tecnologia que você tem hoje, fazer o cidadão ter que ir até um posto de saúde para agendar uma consulta, não faz sentido, tá certo? Não dá para ser mais isso. Aliás, em várias áreas. Hoje você tem tecnologia para tudo. O que você precisa é como usar essa tecnologia para as pessoas viverem melhor. Isso é fundamental, né? Luiz? Não? Ok. Bom, eu queria, então, acho que um tema foi abordado de uma forma ou de outra nas nossas conversas de hoje, mas voltar a fazer uma pergunta mais específica, né? Dentro de todo esse processo que a gente está pensando aqui, discutindo, questionando, muito provavelmente existe a necessidade de formar o servidor público com uma mente, com uma cabeça, com uma cultura, vamos dizer, associada a esse tipo de percepção que o Daniel e o Luiz estão nos chamando a atenção. Então, eu queria levantar essa questão, quer dizer, quais são os desafios e as oportunidades que há para se pensar formação, desenvolvimento e perfil do servidor público voltado com essa abordagem que a gente está pensando aqui, com esses exemplos que a gente está ouvindo aqui. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu acredito, tenho que fazer aqui uma profissão de fé, eu acredito muito no funcionário público. Tá certo? Ontem à noite, só para contar um exemplo, eu me encontrei com pessoas do Poupa Tempo que trabalharam comigo há 23 anos atrás e que foi as primeiras equipes junto. E as pessoas, ontem eu fiquei emocionado porque todo mundo disse, olha, foi um trabalho belíssimo lá no começo, porque a gente percebeu que o governo investiu na gente um pouquinho que seja, né? O governo nos ajudou a dar a infraestrutura necessária,
Lógico, deu também uma gratificação um pouco maior, mas ajudou e pensou no funcionário público que condições ele precisa para atender bem as pessoas. E na hora em que você faz, é como se riscasse um fósforo, né? Aquela coisa. Você faz uma luz tremenda, porque isso vira um círculo que estava vicioso, vira virtuoso. Na hora que você investe nesse funcionário público, na hora em que você acredita nele, que você mostra a importância que ele tem, uma peça fundamental para atender bem as pessoas, e mesmo hoje, cada vez mais com os serviços digitais, o funcionário público continua sendo essa peça fundamental. Então, se a gente consegue enxergar isso, trabalhar para melhorar as condições que ele tem para prestar um bom serviço, capacitá-lo melhor, mostrar para ele que o cidadão não é inimigo, é também auxiliar, né, dele, para que ele possa prestar um bom serviço, olha, isso faz uma revolução. Eu cito isso de exemplos do Poupa Tempo, do Novo Detran, do Descomplica, a gente percebe, acreditar no funcionário público é fundamental, né? Envolvê-lo é fundamental, ajudar que ele cocrie as soluções é importantíssimo. O exemplo de ontem à noite, eu fui dormir, eu estava muito feliz, porque eu disse, olha, eu cresci muito com essa experiência do Poupa Tempo. E as 20 pessoas lá falaram, olha, você não sabe como isso fez uma diferença na nossa vida também, de vocês terem acreditado na gente, de você ter coordenado essa equipe. E aí eu fiquei muito feliz, porque mostra como bons exemplos podem fazer toda a diferença num país como o nosso, tá certo? E aí, de alguma maneira, né, Daniel, como a tecnologia também pode estar a serviço desses processos de formação, não é? Quer dizer, como a gente tem experiências também de, por exemplo, agora na implantação do processo de digitalização dos documentos no governo, né, do Estado, o quanto a tecnologia é um meio não só de transformação dos processos, mas também de empoderamento e de possibilidade de formação em serviço, né, que leva em consideração as situações e exigências reais de trabalho que as pessoas têm pela frente, né? Eu concordo plenamente, Luiz. Eu acho que hoje, inclusive, lá atrás, há 23 anos atrás, tinha menos tecnologia. Hoje é isso, a gente tem tecnologia para fazer um monte de coisa. O que a gente vai fazer com internet das coisas, inteligência artificial? É isso, né, que a gente precisa pensar muito bem. Essa tecnologia, por exemplo, a gente estava falando de aplicativo. Eu acho aplicativo que nem sempre o aplicativo é a melhor solução, né? A gente vê, e aí a gente não precisa reinventar a roda, vamos ver outros países. A gente foi lá conversar com o pessoal da Inglaterra, da Dinamarca, e a gente viu que eles falam, mas aplicativo público, vocês usam, né? Para quê? Né? Fora algumas exceções que talvez valha a pena, o resto, sem dúvida, serviço digital é importante, mas não necessariamente ter um aplicativo, tá certo? Porque isso consome também espaço do celular, boa parte das pessoas não tem espaço no celular para isso, você usa uma vez, depois você não usa mais. Então, de fato, a gente precisa, porque tem, por exemplo, outro dia falando, vamos fazer também uma hackathon, vamos fazer. Calma lá, pode ser bom e pode ser ruim, tá certo? Não necessariamente essas experiências são as melhores. Eu acho que a gente tem que ver exemplos de fora, a gente tem que co-criar junto, com participação das pessoas, lembrar que tecnologia é meio para chegar a um bom resultado, foco no cidadão. Essas são questões que, se a gente tiver em mente, eu acho que tem aí uma boa trilha para a gente caminhar. De alguma maneira, é a finalidade que importa, né? É o sentido e a direção da ação que vai dando critério e motivo para as escolhas, né? Não é a gestão por ela mesma, nem o processo por ele mesmo. E lembrar qual que é o nosso foco, né, Luiz? Porque, assim, hoje, uma parte da população tem telefone de última geração, tem acesso às últimas tecnologias, mas uma boa parte não, e a gente precisa ter para todos, né? Então, isso é muito importante, né? Não faz sentido a gente só ter o último, né, o último tipo de celular e aí coloca o aplicativo que só roda nesse, ou a gente ter só para meia dúzia que usa inteligência artificial e acha bárbaro, tá bom. Se for para usar para principalmente quem mais precisa do serviço público, isso que serviço público, aliás, uma das coisas que eu acho que o Poupa Tempo inovou, e eu falo isso, não foi a tecnologia, não foi a rapidez,
foi a ideia de atender todos igualmente, tá certo? Que isso, para mim, é uma revolução nesse país, de não ter o jeitinho, de não ter, né, você sabe com quem está falando, né? Isso, para mim, é uma coisa que, se a gente conseguisse fazer com que mais serviços públicos fossem desta forma, muda a cultura de prestação de serviços públicos no Brasil, tá certo? E isso não depende de tecnologia, né? Depende de outras coisas. E eu diria que não só muda a cultura, como cria condições para a democracia, né? Perfeito, muito bem lembrado. Eu acho que isso tem tudo a ver com democracia e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Muda um país, muda um jeito da gente pensar esse país, tá certo? Foi muito interessante, eu vou citar aqui, não contem para ninguém. Eu fui renovar minha carteira de motorista no Poupa Tempo, faz aí uns 2 meses. E aí um monte de gente viu, não, vem cá, eu quero pegar a fila, eu quero ser bem atendido, eu quero sentar aqui, eu quero ver se a coisa funciona, porque eu acho que a gente precisa também dar exemplo. Eu sou um homem público, eu acho que isso é fundamental, entendeu? E eu acho tão bom, mas você veja, as próprias pessoas têm essa mania, não, mas é a personalidade, precisa ser atendida mais rápido. Não tem nada disso, gente, pelo contrário. Pelo contrário, isso que eu acho que é mudança de cultura que a gente precisa ter. Não é simples, mas eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido. Eu queria encaminhar 2 questões que estão relacionadas, da Karina Martinho e da Laura Parente, que estão na nossa audiência hoje, fazendo uma pergunta mais específica sobre a questão dos recursos humanos e, em especial, do servidor. E elas questionam a necessidade, perguntam para vocês, a opinião de vocês, sobre a necessidade de rever os processos de RH, processo de recrutamento, de seleção, de avaliação, questão da carreira, como essa carreira está montada, porque isso certamente, sendo anacrônica, como em geral acaba dificultando, né, o exercício e a prática dessa visão que vocês dois estão nos propondo, que é fundamental para pensar a inovação, né? Então, como é que vocês veem, analisam e, eventualmente, identificam alguma oportunidade de mudança nesses processos de RH, todos eles, para ajudar a formar um profissional alinhado com essas necessidades? Quer começar, Luiz? Você tem mais experiência que eu nisso. Vai lá, Daniel, coragem, você é o nosso convidado. Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu concordo inteiramente com o que a Laura está falando, porque é um outro perfil de profissional. Aliás, eu acho que a gente precisa muito menos atualmente, né, de especialistas, fora em situações muito específicas, mais generalistas. Eu acho que a gente precisa de um trabalho muito mais matricial do que qualquer outra coisa, tá certo? E, para isso, o perfil muda, o tipo de carreira muda, tá certo? Isso eu acho que é fundamental, que o Estado precisa começar a rever um pouco que tipo de profissional ele quer, e como quer que esse profissional se dê, na verdade, e ele cresça no Estado, né? Não adianta, não é a mesma coisa de 20, 30 anos atrás. Então, nesse sentido, eu acho que as habilidades, né, e a formação dessas pessoas, sem dúvida, precisam ser diferentes, né? As carreiras precisam ser diferentes, né? Eu acho que a gente precisa repensar todo esse modelo que está hoje posto no Estado, tá certo? Não dá para ser da forma que tinha sido pensado, né? Mas, nesse sentido, eu acho que o Luiz tem muita experiência aí na área de educação, pode contar mais do que vocês já estão fazendo nesse sentido, né, Luiz? Eu acho, Daniel, uma dimensão importante disso que você está falando e que junta com o que você disse anteriormente, que é o engajamento nos processos de mudança é extremamente formador, né? Especialmente quando se cria a possibilidade de compartilhar um sentido, né, e um sentido público, né, um sentido que é para o bem público, né? Então, quando você conta, por exemplo, esse reencontro das pessoas que compartilharam do processo de transformação dos processos no Poupa Tempo, é isso, né? Essa possibilidade de engajamento é o principal. Eu vejo agora concretamente exemplos de comunidades de professores, de grupos que se engajam na tentativa de manter um processo educacional e os alunos conectados com alguma possibilidade de aprendizagem
nesse contexto desigual e difícil que a gente vive, como isso transforma a relação e forma os professores no seu contexto de trabalho e nas respostas que eles têm para dar. Compartilhar um projeto é uma experiência significativa de formação. Agora, eu acho que os processos de formação, na nossa experiência, eles têm sido sempre muito assentados na procura de que ele seja assim, sabe, vinculado efetivamente aos processos e à finalidade dos trabalhos a serem realizados no contexto público. Só assim eles vão adquirir sentido, né? A gente foi capaz de, por exemplo, modelar um curso de formação para professores nos anos 2000, dado pela PUC, pela USP, pela Unesp, mediado por tecnologia, com 6 mil professores dos municípios do estado de São Paulo, com quase nada de desistência e de evasão ao longo de 2 anos, né? Porque estava muito claro o respeito ao trabalho deles, a discussão sobre o trabalho que eles tinham, o fato deles já serem professores e, portanto, de poderem transformar a sua atuação de uma forma coletiva dentro do seu contexto real de trabalho e de vida. Né? Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, a gente está chegando ao final do nosso evento de hoje, mas o Mauro acho que faz uma pergunta importante, propõe para o Daniel uma pergunta importante, que é o seguinte, se eu entendi bem, a gente está dando vários exemplos sobre o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, e a maior parte dos casos de sucesso, vamos dizer assim, tem a ver, e faz todo sentido que tenham, né, explicações são razoáveis para explicar que eles aconteçam em municípios mais ricos, né, em estados mais ricos. Então, a pergunta do Mauro é como disseminar, como fazer com que essa abordagem, essa vivência, essas experiências possam ser difundidas para os municípios menores, né, mais longínquos, com menos recursos de todo tipo. E se também, aí é um complemento meu, se vocês conhecem alguma experiência interessante, algum caso de sucesso que possa ser citado e que se originou, que se localiza num município, vamos dizer assim, onde seria mais improvável acontecer alguma coisa disso que a gente está chamando de inovação no setor público. Bom, eu acho que tem várias experiências, né? Eu estava outro dia lendo na revista Piauí essa questão, na minha área de inclusão digital, que, por exemplo, no Rio Grande do Norte, eles estavam fazendo inclusão digital via rádio, tá certo? Por quê? É o que temos, tá? É o que tem de ferramenta lá para isso acontecer, e estava sendo fantástico. Então, veja, nem sempre as últimas tecnologias são as mais importantes, é possível, sim, fazer muita coisa, né, com bom senso, olhando para o cidadão, e eu acho que uma das questões fundamentais que a gente muitas vezes precisa enxergar é como é que a gente desburocratiza as coisas, como é que a gente simplifica as coisas. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa mania de que tudo fica muito complicado para resolver, né? Eu estava dando outro dia um outro serviço que a gente fez na prefeitura, que abriu uma empresa no Brasil. Na cidade de São Paulo, quando a gente assumiu lá na prefeitura, levava 100 dias para abrir uma empresa. Hoje leva 3, porque a gente começou a ver tudo que não precisava, tá certo? E o que dava para integrar, fazer de forma matricial, fazer de forma integrada e que pudesse usar a tecnologia para ajudar. Mas, veja, isso eu acho que precisa também estar na cabeça de todos nós, né? Como é que a gente simplifica em vez da gente complicar, tá certo? Em vez da gente burocratizar, né? Lógico, tem algumas coisas que precisam acontecer, mas não tenho dúvida que tem enormes e bons exemplos em muitos lugares do Brasil de inclusão digital, de melhoria do atendimento ao cidadão, de serviços eletrônicos. Agora, e usar esses exemplos para levar para outros municípios. A gente muitas vezes também fica querendo reinventar a roda, tá certo? Não, vou fazer uma coisa nova aqui que ninguém fez nunca. Não funciona, desculpa. Vamos fazer, né, muitas vezes, o pão com manteiga, o beabá, né, o arroz com feijão. Muitas vezes isso é o que precisa ser feito para você fazer a coisa funcionar, tá certo? Então, eu acho que na educação, né, Luiz, você tem N exemplos também de experiências exitosas pelo Brasil afora que podem servir muito bem para muitos lugares, né? Chamou muita atenção também essa reportagem sobre a rádio como meio de aula, especialmente pela forma como eles usavam, né, na conversa ali, ao pé do ouvido, e a possibilidade de interlocução que tem, né? Mas eu acho que é isso, Daniel, quer dizer,
a possibilidade da gente ter eu acho que também uma dimensão importante é a possibilidade de parceria dos municípios ou de acordos, convênios, formas de articulação entre os municípios, especialmente os menores, para viabilizar os seus desafios e as suas, né? A gente teve, por exemplo, uma possibilidade de participar de um processo de definição de um PPA de um município pequeno do estado de São Paulo. Impressionante a diferença que faz quando as peças orçamentárias são vistas como instrumentos de um planejamento de governo e não simplesmente como um ato burocrático de entrega ou como um modelo a ser copiado e ser preenchido, né? E essa experiência pode ser compartilhada por diferentes municípios, se for né, na forma de consórcios, de formas de articulação, que às vezes viabilizam a possibilidade de execução e de acesso, né? Então, eu acho que um caminho passa por aí. Eu contei da experiência nossa lá no Rio Grande do Norte, né? Impressionante como se descobre soluções comuns que parecem possíveis isoladamente, mas que, do ponto de vista de uma articulação institucional, ela se torna possível, né? Como, por exemplo, resolver questões de transporte escolar, de um calendário comum, da forma pela qual as crianças circulam, com simplicidade, como o Daniel disse, né? Que elas circulam de um ciclo para outro, de uma escola pública municipal para uma escola pública estadual, né? Entendendo que é um aluno só, né? Isso era uma grande descoberta dos pequenos municípios lá. Nossa, é o mesmo aluno, né? E como tratar esse mesmo aluno como uma única pessoa na sua relação com o Estado e com a educação pública que está aí. Então, eu acho que essa é um ponto de partida importante também, a capacidade de articulação e de construir soluções conjuntas para os seus problemas. E acho que na área da educação também tem o fato da gente estar caminhando para preservar um financiamento que dedica boa parte do seu recurso de um fundo para a remuneração do profissional docente, é também uma condição importante de resolução dos problemas e de inovação na área educacional e de inclusão que a gente tem pela frente. Você sabe que uma coisa interessante, Luiz e Roberto, eu lembro, em 1991, quando eu fui para a França, pela Prefeitura de São Paulo, eu fui ver pequenos municípios, e eu vi como eles faziam, né, essas parcerias entre eles para conseguir montar o centro cultural, para conseguir montar o centro esportivo, que muitas vezes um município não conseguiria sozinho, mas lá eles tinham essa coisa de fazer um pouco esses consórcios, etc., e como isso daqui ainda, agora que está chegando um pouco mais no Brasil, mas que é fundamental, né? Sozinho, um pequeno município talvez não consiga, mas juntando todos aqueles regionais, ele tem mais chance de conseguir. E eu acho que tem muito que o Luiz falou também. Por exemplo, na prefeitura a gente estava discutindo uma questão de olhar, por exemplo, primeira infância. Primeira infância não pode ser um olhar só da educação. Ela é um olhar que perpassa saúde, perpassa muitas vezes transporte, assistência social, direitos humanos, um monte de coisa. É que a gente muitas vezes olha o cidadão de um jeito setorial, tá certo? Que é essa mania que a gente tem de olhar para ele, não, agora é o cidadão que usa o serviço da educação, agora é o cidadão que usa o serviço de transporte, e assim por diante. Não dá. A gente precisa pensar esse cidadão de uma forma integral e que ele se utiliza do serviço público de formas diferentes, mas é o mesmo cidadão, como o Luiz fala, né? E esse olhar que a gente precisa ter, que nem sempre a gente consegue ter para ver o cidadão no seu todo, tá certo? Isso eu acho que tem que ter um olhar cada vez mais aproximado desse tipo de olhar, tá certo? Bom, eu queria, se vocês me permitem, finalizar o nosso evento. Eu acho que foi muito, muito legal, de grande valia, uma discussão riquíssima. Eu queria avisar que esse webinar está sendo gravado, a gente vai fazer uma pequena edição e vocês todos vão receber o endereço onde esse webinar vai estar disponibilizado para todos. Nós também deixamos aí o Lucas nos ajudou e deixou aí um link onde os interessados em conhecer melhor o trabalho do Daniel Ehrenberg podem acessar esse link, está no chat, foi divulgado nesse momento. Eu queria, então, novamente agradecer muito ao Daniel, ao Luiz Márcio, foi realmente muito legal, eu gostei muito, aprendi muito, participei intensamente aqui, ouvindo os debates, e dizer que o nosso próximo evento tem a ver com o tema PPPs, que é uma continuação, vamos dizer assim, do debate do setor público, e a discussão vai ser como as PPPs podem resolver problemas, ajudar a resolver problemas na área de infraestrutura, que é uma questão muito séria para o Brasil
nos dias de hoje, né? Tem sido ultimamente, mais ainda, cada vez mais, para os próximos anos. Então, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer à audiência, ao Daniel e ao Luiz, uma boa noite a todos, e até o nosso próximo evento. Espero revê-los todos aqui conosco. Uma boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, viu? Um abraço, Roberto, Luiz. Boa noite. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Daniel. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau, boa noite a todos.